Fala galera, o Afroliterato está de volta, sejam bem-vindos. E no programa de hoje a gente vai falar sobre o livro Colonização, Quilombos, Modos e Significados, do autor Nego Bispo. O Antônio Bispo dos Santos é nascido em 1959, no Vale do Rio Berlengas, na comunidade do Pequinzeiro, atual povoado do Papagaio, em Francinópolis, Piauí. Na região quilombola, o uso da terra é demarcado por suas práticas e cultivos. A população até possui papel, mas esse papel só tem garantia para o Estado. A terra é de todos. Todos nela podem cultivar, todos nela podem pescar, todos podem usufruir dos seus recursos naturais, desde que esses recursos sejam retornados para a comunidade. É importante que a gente compreenda que, para a análise do Nego Bispo, a religiosidade vai ter um fator muito importante de compreensão dos processos de colonização. É a religiosidade que vai definir as diferenças entre os colonizadores e os contracolonizadores. A religiosidade monoteísta e a religiosidade politeísta. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Para definir um pouquinho a diferença entre o monoteísmo cristão e o politeísmo dos povos contracolonizadores, o Antônio Bispo dos Santos vai partir para as bulas papais e vai observar de que maneira é dada a diferenciação entre os cristãos e os pagãos e a colocação de Deus como uma hierarquia. Os povos eurocristãos estão acostumados a reproduzir essa hierarquia, até porque, para olhar para o seu Deus onipotente, onisciente, onipresente, é preciso olhar para cima. Deus, então, está acima do homem, o que é basicamente diferente dos povos politeístas contra colonizadores. Enquanto nos monoteístas nós temos um Deus e para ele a gente tem que olhar para cima, nos politeístas nós temos vários deuses separados, representando a natureza, mas todos à volta do homem. Então, essa circularidade, essa não hierarquização entre Deus e os homens, é parte da diferença da cosmovisão, ou seja, da visão de mundo dos colonizadores e dos contracolonizadores. E é isso que vai colocar eles em guerra. Quando o Antônio Bispo dos Santos percebe nas bulas papais, o Papa dá completos direitos a qualquer cristão que queira destruir qualquer religião pagã para impor a sua religião sobre o mundo. Agora chegou a hora da gente falar de dois outros conceitos muito importantes para a gente compreender a obra do Nego Bispo. São eles a Guerra das Denominações e as Guerras de Colonização. Vamos falar primeiro das Guerras das Denominações. Vamos voltar às leis do Brasil Imperial, em que a denominação quilombo era uma organização criminosa, era vista como uma organização criminosa. Então, a denominação quilombo, como um assentamento autônomo de poder do povo negro, como a gente vai perceber hoje em dia, só vai vir após esse período. As guerras das denominações significam o seguinte, que primeiro o poder colonial vai determinar alguns conceitos e criminalizar esses conceitos perante a igreja, perante as instituições, para depois atacá-las e destruí-las. E aí a gente chega ao ponto em que a gente fala sobre as guerras da colonização. As guerras da colonização acontecem com um único objetivo muito claro: destruir todos os modos e significados contra colonizadores. O Antônio Bispo dos Santos, então, vai trazer aí o exemplo de 5 comunidades autônomas, 4 comunidades autônomas, são elas: Canudos, Pau de Colher, Caldeirões e Palmares. Então vamos prestar atenção aqui nessas 4 comunidades autônomas. A gente aqui no nosso vídeo não vai ter tempo para entrar, pormenorizar, né, e classificar aí cada uma dessas comunidades. Então a gente vai deixar aqui como referência o próprio livro do Antônio Bispo dos Santos, para vocês darem uma olhada nessas comunidades. Mas cabe aqui dizer que as guerras da colonização, elas acontecem com um motivo único de destruição total. Todas as comunidades que eu citei aqui foram invadidas, todos os seus cidadãos, todas as pessoas que nelas viviam foram mortos, tacado fogo, ou seja, nem a terra restou, nem a terra de cultivo restou. Todas essas comunidades representavam uma ameaça muito forte para o poder colonial, para o poder colonizador. Qual era essa ameaça? Todas elas eram comunidades autônomas, todas elas apresentavam um modo de vida muito parecido, né,
que é o modo de vida da biointeração com a natureza, um modo de vida que vai completamente contrário com o modo de vida do colonizador. Os modos de vida contra colonizadores, então, aí vão trazer essa referência muito forte do politeísmo, da não centralização de poder, da não hierarquização de poder e dos modos e significados completamente diferentes. Então a gente vai perceber aí, nas guerras da colonização, o modus operandi do Estado colonial, da República e do Estado moderno. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre essas ramificações dessas guerras de colonização nos dias de hoje. Importante frisar também que esses projetos de destruição colonial não são casos isolados. Além de trazer o exemplo dessas 4 comunidades que eu já falei para vocês, o Antônio Bispo dos Santos vai ser capaz de mostrar como esses projetos de destruição colonial estão se perpetuando até os dias de hoje. Quando a gente for falar, por exemplo, de preservação do meio ambiente, de destruição da floresta amazônica, de projetos ultraneoliberais de governo, que frisam aí destruir todos os modos e significados das comunidades indígenas e quilombolas, ou seja, dos povos contra-colonizadores, a gente está falando de um projeto que se perpetua desde o Brasil colonial. Então, quando a gente fala, por exemplo, da pandemia do Covid-19, das desigualdades que essa pandemia vai desvendar para nós, a gente vai perceber aí um projeto de destruição colonial que está totalmente ligado a uma cosmovisão, por exemplo, colonizadora. Vamos voltar agora e tentar perceber como esses ensinamentos tradicionais podem apresentar uma possibilidade de futuro para a gente. Vamos falar sobre a questão da biointeração novamente? A biointeração está ligada com os modos de vida e significados dos povos contra-colonizadores. O Antônio Bispo dos Santos ele vai trazer 2 exemplos muito importantes e pessoais sobre a biointeração que ele traz das comunidades quilombolas onde ele viveu. A gente vai se encaminhando para o final, mas resta ainda falar de 2 conceitos extremamente importantes para a gente compreender essa obra que a gente está tratando hoje. E são eles confluência e transfluência. Confluência é a lei que rege a relação de convivência entre os elementos da natureza e nos ensina que nem tudo que se ajunta se mistura, ou seja, nada é igual. A confluência rege também os processos de mobilização provenientes do pensamento plurista dos povos politeístas. Já a transfluência é a lei que rege as relações de transformação que os elementos da natureza nos ensina que nem tudo que se mistura se ajunta. Ou seja, a transfluência rege também os processos de mobilização provenientes do pensamento monoteísta dos povos monoteístas. A gente vai chegando então na nossa conclusão, ressaltando a importância de biointeragirmos com o universo de forma integrada, a ponto de superarmos os processos expropriatórios do desenvolvimentismo colonizador. Esse desenvolvimentismo é insustentável. E a gente precisa passar, então, por um processo de reedição dos recursos naturais a partir de uma lógica que seja pautada no conceito de biointeração. Fica, então, aí a dica de olharmos para o passado e buscarmos no passado, nos modos e significados das sociedades contra-colonizadoras, esperança para o futuro. Esse foi mais um episódio do Afroliterato, ufa, mais de um ano depois do primeiro episódio. A gente falou aqui do livro Colonização, Quilombo, Modos e Significados, do Antônio Bispo dos Santos. E é importante marcar também que essa é uma resenha de cunho pessoal. A gente não tem aqui a pretensão de dar conta de toda a complexidade da obra e do autor. Por isso fica aí a dica de vocês procurarem o autor, fazerem essa leitura e comentarem aqui as suas impressões sobre essa resenha. Não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos e a gente se vê na próxima. Ubuntu!